Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 69. Vozes da Terra. O mundo se unifica. Com que intuito? Eis, no entanto, algo que não podemos ignorar, porque vemos acontecer aos nossos olhos. É, na ordem das coisas naturais, o acontecimento mais prodigioso que jamais ocorreu desde as origens da humanidade. Queremos falar desse trabalho de unificação do gênero humano a que assistimos e ao qual se dedicam, sob perspectivas bem diferentes e mesmo para fins opostos, a ciência e a política, o zelo dos filhos de Deus e o ódio dos filhos de Satanás. Seria temerário crer que Deus conduz esse trabalho jamais visto, que nos faz assistir a resultados que teriam confundido nossos pais de espanto e de admiração, em direção à realização dos desígnios da infinita bondade que acabam de ser profetizados? O que é certo, dizia de Mestre, é que o universo caminha rumo a uma grande unidade difícil de perceber e definir. O furor das viagens, a comunicação das línguas, a mistura inaudita de homens, operada pelo abalo terrível da Revolução, as conquistas sem precedente e outras causas ainda mais ativas, embora menos terríveis, não permitem pensar de outra maneira. Em várias passagens de suas obras, o vidente expõe mais longamente essas, podemos assim dizer, medidas do gênero humano em direção à unidade que existia antes de Babel e que ele pretende reconquistar. Vemos essas medidas se multiplicarem e, poderíamos dizer, se precipitarem nos nossos dias, a ponto de que o desenlace, cuja data de Mestre dizia não poder definir, pode parecer-nos próximo. América, Ásia, Oceania, África, não há mais lugar no mundo em que as raças europeias não se tenham instalado, onde elas não imponham suas línguas, suas ideias, seus costumes e suas instituições. E de sua parte, todas as raças humanas entram no turbilhão político, comercial e científico que as aproxima, que tende a unificá-las, como antes da dispersão de Babel. Umas caminham para isso espontaneamente, outras são arrastadas à força. A unificação do mundo, diz Duforque, no prefácio de sua grande obra, Avenir du Christianisme, parece hoje, sobretudo, há uma dezena de anos, acelerar sua marcha e como que precipitar seu curso. Os diversos povos que formam a humanidade viveram longos séculos separados uns dos outros. Eles tendem cada vez mais a saírem do isolamento, a desenvolverem a solidariedade que os liga e a se unirem numa grande família. Isto foi escrito em 1903 ou 1904. A guerra entre a Rússia e o Japão, depois a rivalidade da China, vieram abrir a essa perspectiva horizontes infinitos. Que resultará da militarização do Oriente à maneira europeia? Só Deus o sabe. Não é de se notar que as expedições longínquas a que se lançaram os Estados europeus há meio século têm frequentemente produzido resultados opostos aos que eles procuravam? Inglaterra, França, Rússia certamente se propunham coisa diversa do que fazer sair os povos asiáticos dos seus países e lançá-los no mundo. Hoje o Japão tem um exército igual ao da Alemanha. A China está em vias de se tornar uma potência militar de primeira ordem. O mesmo fenômeno ocorre na ordem científica e na ordem política. Quantas descobertas têm sido feitas nos nossos dias? O vapor, a eletricidade e os novos usos a que são submetidas, telegrafia, telefonia, telegrafia sem fio, balões dirigíveis, tudo isso serve e servirá, como as revoluções, como as guerras, como as emigrações, para aproximar os homens? Para falar apenas da aviação, através dos seus aeroplanos e balões dirigíveis, ela faz com que o homem não conheça mais fronteiras.
por ocasião do transporte de alimentos de diferentes climas para os mais distantes povos, Demestre já dizia: não existe acaso no mundo, e suspeito há muito tempo que isso tem a ver, de perto ou de longe, com alguma obra secreta que se opera no mundo sem que o saibamos? Que devemos dizer hoje? Para onde nos conduzirá o rádio, que nos veio dar um conhecimento mais íntimo da matéria? A Inglaterra trabalha há 25 anos para a construção de uma estrada de ferro bicontinental que sulque a África do Cabo ao Cairo e a Ásia do Cairo a Singapura. A estrada Cabo-Cairo-Singapura propõe-se juntar a tricontinental, que ligaria a Europa, a África e a Ásia. Ela cortaria diagonalmente a África de Moçambique a Tênger, passando ao norte do lago Tchad, cortando daí para Fijuig, depois para Fez, através do corredor de Taza. Os bancos e o papel-moeda já oferecem aos estrangeiros as mais maravilhosas facilidades. Um sábio genovês, René de Saussure, estuda a confecção da moeda universal, um valor que teria curso por toda parte nas trocas internacionais de dinheiro. Dá-se o mesmo relativamente à troca de ideias. Uma sociedade Romagicaui para a adoção da forma latina das letras acaba de ser fundada, 1908, no Japão. Ela possui um jornal e trabalha para editar em caracteres latinos as obras dos principais escritores do país. O Marquês Sayo-Gil, primeiro-ministro, é o seu presidente, e muitos japoneses são partidários dessa reforma destinada a criar um meio mais fácil de comunicação com os outros países. Conhecemos os ensaios tentados de diversos lados para criar uma língua universal. O Esperanto, o Volapük, o Ido testemunham, também eles, a necessidade de aproximar os povos que agita os espíritos. No mesmo passo de todas essas inovações caminha a revolução. Vimos que desde seus primeiros dias expressou-se a esperança de, por seu intermédio, se chegar a fazer de todas as nações um só povo, destruir as nacionalidades para construir sobre suas ruínas uma república universal e, de outra parte, aniquilar o cristianismo e fundar uma nova religião, religião humanitária segundo o desejo de uns, religião satânica segundo o desejo de outros. Mas, assim para estes como para aqueles, religião universal, abarcando todos os homens, para encerrá-los no mesmo templo e na mesma cidade. Uma semelhante concepção, um tal projeto devia parecer então pura loucura. É necessário reconhecer, no entanto, que ele se apresenta hoje mais realizável do que podia parecer aos olhos daqueles que, por primeiro, o expuseram aos homens da Convenção. E que tudo, no movimento das ideias, assim como em todas as revoluções políticas e nas descobertas e aplicações da ciência, parece prestar-se a isso. Como puderam os homens da Revolução, há um século, quando não podiam ter nenhuma ideia do que vemos, conceber o pensamento de uma revolução que abrangesse assim a humanidade inteira para transformá-la tão radicalmente? Não se pode explicar isso senão pela inspiração de Satanás. O anjo decaído via, desde então, nas suas causas, os acontecimentos a que hoje assistimos e que quebram uns após os outros as barreiras que separam os povos e as raças. Ele viu igualmente os progressos que deviam fazer as ciências que acabavam de nascer e as convulsões sociais que elas produziriam. Ele via, enfim, as negações radicais para as quais os discípulos de Voltaire e de Rousseau arrastariam a razão separada da fé. Ele prometeu a si mesmo apoderar-se, por intermédio daqueles que consentiriam em fazer-se seus escravos nas sociedades secretas, desses movimentos de ordem material e de ordem intelectual, de ordem política e de ordem moral, e fazê-los servir ao restabelecimento, sobre todo o gênero humano, do reino que a redenção cristã lhe fizera perder.
Sabemos como e com que sucesso, podemos dizer, ele trabalhou durante todo o curso do século XIX. Ouvimos seus sequazes no governo e na imprensa, nas lojas e nos clubes, gritarem a uma só voz: a vitória é nossa. Na edição de 7 de janeiro de 1899, a Croix referia esta palavra de um judeu: é o nosso império que se prepara, é aquele que chamais de anticristo, o judeu temido por vós, que tirará proveito de todos os novos caminhos para conquistar rapidamente a terra. Eles não sabem ou querem ignorar que acima de Satanás, senhor deles, infinitamente acima, existe Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele criou o mundo para a sua glória, a glória inexprimível que lhe será eternamente rendida por todas as suas criaturas, sem exceção, embora diversamente, umas manifestando sua bondade, outras manifestando sua justiça. Até o dia das supremas retribuições. Ele a deixa a seu livre-arbítrio, de tal sorte, entretanto, que tanto os maus como os bons, o mal como o bem, servem à realização dos desígnios de sua infinita sabedoria. Como disse Donoso Cortês, Lúcifer não é o rival, ele é o escravo do Altíssimo. O mal que ele inspira ou introduz na alma e no mundo, ele não introduz, ele não o inspira, sem a permissão do Senhor. E o Senhor não o permite, senão para castigar os ímpios ou para purificar os justos com o ferro em brasa da tribulação. Dessa maneira, o próprio mal acaba por se transformar em bem, sob a conjuração todo-poderosa daquele que não tem igual, nem em poder, nem em grandeza, nem em prodígio, que é aquele que é, e que tirou tudo o que existe fora dele dos abismos do nada. Deus permite e nós somos, ó tristeza, testemunhas dos extravios do homem e mesmo da revolta contra ele, mas dentro de uma medida que não será ultrapassada. Ele aguarda. Tudo servirá aos seus desígnios, e quando a prova tiver cessado, tudo estará no devido lugar. Então haverá mal apenas para os culpados obstinados. Mas, digamo-lo, os próprios culpados ainda lembrarão os desígnios cheios de amor de Deus por suas criaturas. O que terá causado a perda deles será com efeito o abuso de um benefício que lhes será destinado a obter um peso imenso de glória. O abuso da liberdade que Deus dá às suas criaturas, com a finalidade de formar para si eleitos que possam dizer, com São Paulo: é pela graça de Deus que sou o que sou, e sua graça para mim não tem sido em vão. Não fui eu, portanto, quem trabalhou, mas a graça de Deus que está comigo. O fundador do iluminismo francês, Saint-Martin, tinha a intuição dessas verdades e dizia que Satanás bem poderia não ter a última palavra da Revolução. Em 6 de janeiro de 1794, ele escrevia ao barão de Kirchberger: quanto a mim, jamais duvidei que a providência se envolvesse na nossa revolução e que não fosse possível que ela recuasse. Creio mais do que nunca que as coisas irão até o seu termo e terão um final bem importante e bem instrutivo para o gênero humano. De Mestre, não pensava de outra forma. Para todo homem que tem o olho são, diz ele, e que quer ver, nada há de mais visível do que a ligação dos dois mundos. Tudo que se passa na terra tem sua razão de ser no céu. É para a realização dos decretos divinos que são ordenados todos os fatos, todas as revoluções que a história registrou, todos aqueles que ela registrará até o fim dos tempos, todos concorrem, segundo sua natureza e sua importância, para a obra secreta que Deus opera quase sem o percebermos, e que será inteiramente revelada apenas no grande dia da eternidade. Se as revoluções são motivadas pelos erros dos homens, se são feitas com seus crimes, Deus as domina, a ponto de fazê-las concorrer para a realização dos seus desígnios que datam da eternidade. Ninguém exprimiu numa linguagem mais sublime essa bela e consoladora verdade. Nas primeiras linhas da primeira das suas obras,
Ele percebeu essa ação da providência que leva os homens para onde ela quer, mesmo deixando-lhes a liberdade de movimentos. Estamos ligados ao trono do Ser Supremo com uma corrente flexível que nos retém sem nos sujeitar. O que há de mais admirável na ordem universal das coisas é a ação dos seres livres sob a mão divina. Livremente escravos, eles operam ao mesmo tempo, voluntária e necessariamente. Eles fazem realmente o que querem, mas sem poder desorganizar os planos gerais. Cada um desses seres ocupa o centro de uma esfera de atividade cujo diâmetro varia à vontade do eterno geômetra, que sabe dilatar, restringir, parar ou dirigir à vontade sem alterar sua natureza. Seu poder opera enquanto se exerce. Nas suas mãos tudo é dócil, nada lhe resiste. Para ele, tudo é meio, mesmo o obstáculo e as irregularidades produzidas pelas operações dos agentes livres vêm arranjar-se na ordem geral. Satanás não foge a essa lei. Ele também faz o que quer, mas fazendo o que quer, trabalha para o cumprimento dos pensamentos divinos. Ele triunfa atualmente, tudo caminha ao sabor dos seus desejos e seus escravos humanos estão jubilosos. Eles não veem que, parecendo conduzir a revolução, entram nisso apenas como simples instrumentos e que suas infâmias sempre se voltaram contra aos fins aos quais se propuseram. Querem aniquilar o cristianismo. Não escondem isso. Proclamam-no. E vendo as ruínas que cumularam de um século para cá, nas almas como na sociedade, jactam-se de o terem conseguido. Seus gritos de alegria, unidos aos seus gritos de ódio, reboam por toda parte com um barulho cada vez mais insolente. Eles erram. Eles se vangloriam daquilo que, de uma maneira ou outra, será a vergonha deles. Assim como a unidade do Império Romano preparou o terreno para a propagação do Evangelho, todas as novas invenções e todas as revoluções preparam a fusão dos povos. Com que intuito? Conhecemos as intenções, as esperanças da seita, uma religião única que una todos os espíritos, uma convenção única que governe todos os povos. Os filhos de Deus têm esperanças bem diversas. Lacordaire formulou-as um dia do alto do púlpito de Notre-Dame. Ó vós, homens do tempo, príncipes da civilização industrial, vós sois, sem o saberdes, os pioneiros da providência. Essas pontes que suspendeis no ar, essas montanhas que abris diante de vós, esses caminhos nos quais o fogo vos conduz, vós o crede, destinados a servir a vossa ambição. Não sabeis que a matéria é apenas o canal no qual corre o espírito? O espírito virá quando tiverdes cavado o seu leito. Assim fizeram os romanos, vossos predecessores. Eles pregaram 70 anos em aproximar os povos através das armas e em sulcar com suas longas estradas militares os 3 continentes do velho mundo. Eles acreditavam que suas legiões passariam eternamente por ali para levarem suas ordens ao universo. Não sabiam que preparavam as vias triunfais do cônsul Jesus. Ó vós, pois, herdeiros deles, e também cegos como eles, romanos da segunda raça, continuai a obra da qual sois instrumentos. Reduzi o espaço, diminuiu os mares, tirai da natureza seus últimos segredos, a fim de que um dia a verdade não seja obstruída pelos rios e pelos montes, que ela vá direta e depressa. E como são bonitos os pés dos que evangelizarão a paz. Duforque, no livro que acabamos de citar, também pensa que o que se prepara será a continuação, o acabamento do que se faz desde Jesus Cristo. É um fato, os povos cristãos ocupam o primeiro lugar e o primeiro papel. Foram os cristãos que colonizaram a Rússia e a América, expulsaram o Islã, conquistaram a Índia, abriram a China. É a civilização cristã que leva aos outros povos
os princípios organizadores da vida material e moral. Parece que todos os riachos humanos se dirigem, para serem por ele sucessivamente recolhidos, em direção ao grande rio, que, nascido na Palestina, alargado na Galiléia, há 1900 anos, flui lentamente suas águas salutares através do mundo. Antes dele, J. de Mestre expressara as mesmas previsões. Quando uma posteridade, que não está distante, vir o que resulta da conspiração de todos os vícios, ela se proclamará cheia de admiração e de reconhecimento. E algumas palavras adiante. O que se prepara agora no mundo é um dos mais maravilhosos espetáculos que a providência jamais deu aos homens. Em meio aos horrores de 93, ele já soubera desviar seu olhar deste quadro desesperador para prever o seu desenlace. A presente geração é testemunha de um dos maiores espetáculos que jamais ocuparam o olho humano. É o combate de morte entre o cristianismo e o filosofismo. A liça está aberta. Os dois inimigos combatem e o universo olha. Vê-se como em Homero, o Pai de Deus e dos homens erguer as balanças que pesam os dois grandes interesses. Logo um dos pratos vai descer. E após ter mostrado a que estava reduzido o catolicismo no momento em que escrevia, acrescentava: o filosofismo não tem, pois, mais queixas a fazer. Todas as oportunidades humanas estão a seu favor. Faça tudo por ele e tudo contra seu rival. Se ele vencer, não dirá como César: vim, vi, venci. Mas, enfim, terá vencido. Ele pode bater palmas e sentar-se orgulhosamente sobre uma cruz derrubada. Mas, se o cristianismo sai dessa prova terrível, mais puro e mais vigoroso, qual Hércules cristão, forte somente da sua força? Ele levanta o filho da terra e o sufoca nos seus braços. Patuit Deus. Nada do que ele viu durante o meio século que se seguiu ao terror pôde desviá-lo dessa esperança. Todas as convulsões a que assistiu chamava de prefácio, terrível e necessária preliminar. Na extremidade oposta dos pensamentos humanos, Babelf dizia, na mesma época: a Revolução Francesa é a precursora de uma revolução bem maior. Quantos outros pensaram e disseram a mesma coisa? Prefácio de que livro? Precursora de qual transformação? Preliminar de que ordem de coisas? Certamente Babelf e de Mestre não faziam dessas coisas a mesma ideia, muito menos hoje Jaurès e Pio X. Na encíclica Preclara, de 20 de junho de 1894, dirigida aos príncipes e aos povos do universo, Leão XIII também dissera: vemos lá, no longínquo futuro, uma nova ordem de coisas, e não conhecemos nada mais suave do que a contemplação dos imensos benefícios que serão seus resultados naturais. É muito necessário, com efeito, que tudo mude, e os tempos não estão por terminar. A perversão dos espíritos e a corrupção dos corações atingiram todas as classes da sociedade e fizeram-nos chegar a um estado além do qual nada há senão a decomposição pútrida do corpo social. Se Deus não quiser que cheguemos a isso, é preciso que, através dos meios dele conhecidos, ele nos faça chegar a uma mudança quase total e ao mesmo tempo universal, a mudança do mundo moral e religioso que Santa Idelgarda e tantos outros profetizaram. Se acreditarmos em Pio IX, Leão XIII e Pio X, de Mestre, Blanc de Saint-Bonnet e outros, ele o fará, talvez logo. Poderão acontecer coisas que confundam nossas especulações, mas sem pretender excluir nenhuma falta, nem nenhuma infelicidade intermediária,
sempre estarei seguro de um final vantajoso. Ainda não vemos nada, porque até aqui a mão da providência apenas limpou o terreno. Mas nossos filhos exclamarão com respeitosa admiração: Fecit magna qui potens est. Existem nessa imensa revolução coisas acidentais que o raciocínio humano não pode apreender perfeitamente. Mas há também uma caminhada geral que se faz sentir a todos os homens que têm estado em condições de obterem certos conhecimentos. No fim, tudo reverterá para o melhor.